Pronto. Então, professor, sobre esse final que eu vou falar no final da minha resposta. Mas sobre essa parábola aqui, ou essa história que Jesus contou, eu, além dele estar falando sobre ele mesmo, eu sempre também entendi de uma forma um pouco mais profunda, digamos assim, que ali Jesus estaria contando uma realidade da existência. Uma realidade da existência, porque ele fala que essas minas, né, deu essas minas para um, para outro, e cada um com o que recebeu, assim como na nossa vida, certo? Sobre o que eu recebi, sobre o que eu tenho, seja de mim. Aleph, sem achismo, por favor, que não dá, tá? Respeita o texto e seja sucinto para mim, que não dá para mim ficar aqui te ouvindo o que a história você quer contar. Aí dentro do texto, vamos lá, Jesus é um homem sanguinário? Cara, esse versículo aqui, quando eu estava lendo o Evangelho, realmente foi um que sobre essa passagem, eu realmente sempre fiquei confuso. Eu não consegui encaixar ela muito com o espírito, de Cristo no Evangelho todo, digamos assim. Realmente essa passagem, eu sempre fiquei confuso. Algumas pesquisas que eu fiz assim... Posso responder, professor? Não, eu estou falando ainda. Espera a sua vez. Eu não me aprofundei nesse texto. Alguns dizem, mas ali Jesus estava contando uma parábola, não era... Então, resume para mim, Aleph. E aí, Aleph? Jesus é um homem sanguinário aí ou não? Bem, eu acho que se a gente for pegar assim, escrachado, sem um aprofundamento, dá-se a entender isso, nessa passagem. Então, não precisa... Nesse pequeno... Mas, professor, a gente também tem que pegar o espírito todo do Evangelho. Você pegar esse trechinho... Aleph, deixa eu explicar. Isso é Jesus ensinando o filho. Todo o contexto da história de Jesus é o ensino dele. É isso que Jesus está ensinando. Peraí, mas Jesus... Mas, sendo assim, Jesus fez isso com os outros? De certa forma, teve uma... Sim. Aleph, o que Jesus está ensinando aí? Não sou eu. Jesus está ensinando o quê? O que Jesus ensinou aí para você? O que Jesus falou? Aqueles que não aceitaram o meu governo, aqueles que não aceitaram o meu ministério, são os meus inimigos. Trago aqui e execute na minha frente. Não sou eu quem estou dizendo. É a sua Bíblia quem está dizendo. É isso que você não quer aceitar. Não é a sua Bíblia que está dizendo? Sim, vamos lá. Mas considerando... eu sei que o senhor não acredita e tal, nessa de segunda vinda. Aleph, eu não posso ficar o tempo todo aqui com você. Eu só quero que você fale. Posso responder, professor? Jesus se tornou homem sanguinário ou não? Antes de... eu também vou poder comentar as outras duas passagens. Deixa eu ouvir lá que não dá. Fala, Paulo. Depois eu te escuto, Aleph. Você está enrolando demais. Vamos lá. O texto já foi lido, a gente não precisa voltar na leitura. Então, vamos lá. Bem objetivamente, a segunda vinda, e lá o Novo Testamento, a Brit Hadashah, tem que ser entendida por completo. No Apocalipse, está escrito que a segunda morte é muito mais importante para o Pai, para o Filho, para o Espírito, não importa com quem você queira debater. Paulo, assunto é a segunda morte. Primeira morte, quem julga é Deus. Ele... Deixa eu cortar o Paulo. Novamente, Paulo, você está atrapalhando, Paulo. Aqui, Paulo, para ser resumido, é o texto. Jesus aí é homem sanguinário ou não? É essa a resposta que eu quero. Não é para ficar rodando para frente, pelo amor de Deus. Vocês parecem que tem problema. Após a segunda vinda, ele vai julgar. Pronto, deixa eu tirar o Paulo. Pronto, não adianta. Paulo não serve, não adianta, vai rodar. Aleph, também seja sucinto. Responde a minha pergunta. Não sei que problema vocês têm. Está escrito na Bíblia de vocês não conseguem responder. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque na mente de vocês, Jesus é o santo, é o poderoso, é aquele que nasceu de uma virgem, é o salvador da humanidade. Aí está escrito na Bíblia, fundamentalistas que vocês são, e não conseguem falar. Sim, professor, está escrito isso, é isso que quer dizer. Qual a dificuldade na mente de vocês? Sim, professor, não tem como eu entender tudo que está escrito aqui na Bíblia. Não tem como eu entender tudo que está escrito aqui na Bíblia. Realmente tem algumas coisas que... Aleph, eu sou professor e eu dei a aula e eu expliquei. Você quer mais explicação do que eu dei? Então me explica, vai lá. Mas eu não posso pegar esse texto e colocar contra todo o Espírito de Jesus. Pronto. Aleph, eu não lido com achismo. Eu lido com objetividade e fundamentação. Você até agora me respondeu. O que aí está escrito aí? Sim, isso caracteriza o quê?
Pronto, vamos colocar aqui nessa passagem sim, apesar que é um evento futuro, mas nessa passagem sim, vamos lá. E sim o quê? Que Jesus é um homem sanguinário? Lá. Responde a minha pergunta. Sim, vamos lá. Com essa interpretação okay. momentânea, Obrigado. sim. Tá bom. É isso, não é? É o que está escrito. É simples, acabou. Obrigado. É simples, gente. Vocês estão vendo? Toda live que eu faço questão de mostrar isso para os senhores. Olha a condição dos seres humanos. Não sou eu que estou dizendo, esse é o problema. É o que está escrito na Bíblia aí, ó. Só que os fundamentalistas, eles rodopeiam, eles têm problemas com isso. Por quê? Porque criaram um Jesus perfeito, mas esqueceram das pontas soltas. Esse é o Jesus da Bíblia. É o Jesus sanguinário. Vamos realmente aqui. Aleph, seja sucinto. Só queria comentar também os outros dois textos, porque esse realmente, primeiro, como eu falei, na sinceridade, essa passagem eu não, quando eu li, eu mesmo não compreendi, assim, por que essas palavras. Eu queria comentar mais sobre os outros dois que o senhor apresentou também. Então vamos lá, então, Aleph. Vamos lá pro outro. O outro é Lucas 13, 1, 5. Sim. Uhum. Vamos lá, que é a questão do massacre e a fatalidade. Pilatos foi e massacrou vários galileus. Aí Jesus não foi contra a atitude de Pilatos. Aí... Não existe achar aqui, Aleph. Aqui a gente não lida com achismo, aqui a gente lida com fundamento. Você vê utilizando na palavra eu acho, eu penso, eu acredito? Não. Aqui não tem achismo. Aqui você tem que ter fundamentos para provar que os meus fundamentos estão errados. Tá bom? Aqui não tem achismo. Eu acho que muda a intenção que você interpretou que essas pessoas chegaram para ele, professor. Eu não acho que essas pessoas tenham chegado para ele com um tom de piedade nas palavras. Olha, Jesus, você viu o que aconteceu, meu Deus? Eu não acho que essa foi a forma que eles Aleph, vamos lá. Aleph, eles dizem assim para Jesus, mestre, Pilatos massacrou as pessoas e o sangue das pessoas ajuntou com o sangue dos animais. O que Jesus respondeu? Vocês acham que essas pessoas são mais... Exatamente. Vamos lá. Jesus discordou com a atitude de Pilatos? Eu acho que Jesus estava rebatendo o espírito que eles chegaram para falar com ele. Aleph, não está escrito isso, Aleph. Não está escrito isso, Aleph. Leia o texto, Aleph. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Professor, é só... Não adianta. Eu não tenho tempo para isso, não. Meu Deus do céu. Então deixa eu terminar o raciocínio. Não tem como você terminar o raciocínio que vocês fazem malabarismo, eu não tenho paciência com isso. Não é malabarismo. Olha o que Jesus fala. Vai lá, resume então, vai, resume rápido, vai. Jesus falou, olha, vocês estão aí achando que esse pessoal aí pecou mais do que vocês porque a morte deles foi dessa forma? Não é mais do que vocês. Não está escrito isso no texto. São mais do que outros galileus. Pronto, só receber outra pessoa. Fala, Célio. Boa tarde, Célio. Nossa, é difícil. Não é. Habilite seu microfone aí, Célio, por favor. Ixi, ele falei para habilitar o microfone. Fala, o Tângelo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, eu queria saber o que você entende como Jesus foi um homem sanguinário com esse título. Já está aí no texto. Você viu a aula? Não vi a aula. Entrei agora. Ok. Então são 3 textos que eu fiz uso. Você quer abrir aí a sua Bíblia, por favor? Pode falar. Ok. Pega aí, por gentileza, aí. Primeiro texto. Lucas 19, versículo 11 ao 14 e 27. Espera aí um instantinho. Lucas 19... Versículo 11 ao 14 e 27. 11 ao 14. Vou começar com esse aí, 11 ao 14. Vamos lá. Você quer que eu leia ou você vai ler? Pode ler. Eu vindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino,
disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro. Versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-los aqui e matai-os diante de mim. Isso. Aí na parábola, quem é esse rei que vai procurar um outro governo e reinar sobre outras pessoas? Quem é dentro da parábola aí? Eu acredito que seja Jesus ou Deus. Ok, Jesus, que não pode ser Deus, né? Tem que ser Jesus, que é o ministério dele. Tá. Aí Jesus foi tentar governar dentro da parábola e as pessoas não aceitaram. Aí Jesus tem essas pessoas como inimigo. Aí no versículo 27, o que Jesus fala para os seus companheiros fazer com esses inimigos? Fazer o quê? E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O que você acha disso de eu mandar algumas pessoas pegar outras pessoas e matar aqui na minha frente, executar na minha frente? O que você acha disso? É uma pessoa sanguinária? Bom, eu vejo isso como uma parábola sobre o juízo final. Então, o juízo final de Jesus aí. Então Jesus é um ser vingativo só porque as pessoas não aceitaram o governo dele? Aí manda executar na frente dele? Isso é o quê? É uma pessoa sanguinária ou não? Bom, eu vejo assim, que a Bíblia, não, você tem que interpretá-la, ver os outros textos, o que dizem em relação a uma questão específica. Tângelo, e se você ler isso no contexto... Sem ficar rodando para lá e para cá, responde a minha pergunta. Isso é o ensino de Jesus aí. O que Jesus está ensinando aí, isso caracteriza Jesus um homem sanguinário? De mandar executar pessoas na frente dele? Sim ou não? Eu não vou responder com sim ou não. Eu vou responder da forma como eu considero que deve ser respondido. E não é apenas com sim ou não. Você vai ficar, então, resume para mim. Resume para mim. Eu entendo assim. Em Romanos 3 está escrito que nenhum de nós pode alcançar a perfeição que Deus... Rapaz, professor Fábio, você tem a cortesia e a... Pronto, o Tângelo não sabe o que é ensino de Jesus, não sabe hermenêutica, não dá, senhores. Por isso que eu falo, e você não tem educação de deixar uma pessoa... Tem educação de deixar uma pessoa... Não, pronto, para casa do Satanás, vai pra merda. Se lascar, vai caçar coquinho. Pessoa entra na casa dos outros e vai querer ofender, vai pra merda. Eu ofendo, porque eu tô dentro da minha casa. E não sou eu, tá aí, ó. Entra quem quiser dentro da minha casa. Se entrar na minha casa, tem que ter o respeito. É simples assim. Aleph, não, deixa eu receber primeiro o Célio. Fala, Célio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, professor, tá tudo bem? Beleza. Professor, é aquilo que conversamos ontem. O povo dá muita volta. É isso, infelizmente. É isso que eu falo. O professor ensina com fundamento. Pode ver, todo mundo que entra aqui é achismo. Aí não, porque romanos? Que romanos, senhores? Regra de hermenêutica, se depara com texto. Eu peguei 3 textos, não fiquei rodando para lá e para cá, não, que não peão. Não sei qual a dificuldade. Isso aí eu já falei. A dificuldade é a porcaria da fé e da crença do Jesus Santo que as pessoas colocaram na mente de vocês. E não consegue admitir o que o texto está dizendo. Pelo amor de Deus. Mais claro do que a aula que eu dei, não existe. Não existe. Quer falar alguma coisa, Aleph? Habilite seu microfone e fale, por favor. Professor, falar só para me sair. Jesus foi o homem sanguinário e aqui na Bíblia de Jerusalém disse, trucidai na minha presença. Sim. Trucidai, que é pior ainda. O termo é pior ainda, trucidai. É um homem... dentro do texto, é sanguinário, sim, senhor. Obrigado. Fala, Laif. Obrigado, Carlos. Sério. Tá, um abraço, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Então, professor, se você ainda tiver tempo, eu gostaria de agora comentar mais profundamente o capítulo 13. Vai, comenta. Pronto. Então, vou fazer uma pequena leitura aqui, certo? Começando do versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Pronto. No versículo 2, o pessoal chegou com essa questão para Jesus. Aí ele responde assim: respondeu Jesus, disse-lhes: cuidai-vos que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas, ou seja,
só porque eles morreram de uma forma mais cruel, quer dizer que eles foram mais pecadores que os outros? Não. Coisas ruins podem acontecer para pessoas boas também, por que não? Até mortes horríveis que nem eles tiveram. Jesus não está provando a atitude de Pilatos aqui. Não está provando a atitude de Pilatos. Aleph, essas Aí ele pessoas morreram. continua. Aleph, essas pessoas morreram de que forma? Sim, tiveram cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. Pronto. Essas pessoas morreram de que forma? Foram sacrificadas? Massacradas. Sim, sim, sim. Ok, vai lá. E o que Jesus concluiu? Eu não ia aqui, professor, qual foi a problemática desse sim agora? Porque o que Jesus está dizendo é uma coisa real. Aleph, Cuidai-vos que esses galileus Aleph. foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas, por terem morrido de forma horrível. Por isso é que faz eles pecadores do que os outros. Nesse mundo, Continue. coisas ruins podem acontecer para gente boas, assim como pode acontecer Não é coisa no mais. mundo, é o texto. Aí ele conclui: É o texto. não vos digo antes, se não não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Isso pode... Aí! Simples! Se vocês não... Pronto. Ô, Romero, tem que habilitar a câmera aí, meu filho. Habilita a câmera aí, por gentileza. Romero, habilita a câmera, por favor. Ficou claro aí, Aleph? Argumentou porque meu internet deu uma caída aqui, eu não consegui escutar. Aleph, se os apóstolos, se as pessoas não se arrependerem, vai acontecer o que com as pessoas? Alô, professor? Tá me ouvindo aí? Eu não sei se... Tá me ouvindo? Sim, agora se as pessoas não se arrependerem, o que Jesus está dizendo aí, vai acontecer o que com essas pessoas? Leia aí para mim, estou fazendo a pergunta e me responde. De igual modo serei massacrados. Isso. Aí eu lhe pergunto novamente. De Jesus foi morrereis também, de igual modo. Então, o que é de igual modo? Se Pilatos massacrou, qual que é igual modo aí? Qual que é de igual modo? É o quê? De igual modo é massacre, meu filho. Dizer que ele está sempre... Ô, Aleph, não é o que o texto está dizendo. Para de inventar coisa que o texto não está dizendo. Oh, Jesus Cristo. É isso que eu estou dizendo. Jesus ele não está provando, professor. Vamos lá. Jesus não está provando. Se eu dizer que ele estava provando a atitude, não está. Vamos lá. Ele está apresentando a realidade. Aleph, em qual momento Jesus foi contra a atitude de Pilatos? Onde está escrito aí? Professor, ele não precisa... Responde a minha pergunta. Em qual momento? Não dá. Ele não falou que Pilatos está errado em fazer isso. Ele não falou. Não dá, obrigado. Não, gente, não dá não. É muito achismo. Pronto, tchau. Acabou. Pronto, mais alguém vai entrar, senhores? Porque é isso, justamente isso que eu quero vos provar. A dificuldade que as pessoas têm de aceitar isso. O problema é muito grave. O déficit de muitos cristãos é grave. Eu já falei essa história para os senhores. Em matéria de Bíblia, todos os crentes são doutores. Já viram isso? É. Em matéria de Bíblia, todos são doutores. Aí o professor Fábio está aqui, dá oportunidade para as pessoas provar. Olha que eu só estou usando o texto. Só estou fazendo uso da linguagem do texto. Aí tem gente que quer rodopiar a Bíblia toda para não aceitar o que está escrito. Não sou eu quem estou dizendo, esse é o problema que as pessoas não entendem. Não é o que eu estou dizendo, é o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo. Romero Teixeira, você está aqui nos bastidores, meu filho, só que você tem que habilitar a sua câmera. Ou talvez a sua internet seja um pouco lenta. O que eu lhe recomendo? Já que você está aí no bastidores, Romero, aí embaixo está escrito assim, ó, configurações. Clica aí em configurações, aí você vai lá na aba câmera, aí você vai estar escrito assim, câmera e resolução da câmera. Na resolução da câmera, coloca definição padrão ou baixa definição. Aí é problema na sua internet, tá? Para você conseguir entrar aqui na sala, senão você não vai conseguir não. Porque a sua câmera não está habilitando, tá? Ô, Teologumena, qual o tema, pessoal? Só lê aí na descrição, tá escrito aí. Antes de você entrar, estava escrito. Entra aí, Teologumena. É só entrar, o link está aí, fixado aí no chat. Jesus, o homem sanguinário, esse é o tema. Esse é o tema. Jesus, um homem sanguinário. O link está aí, foi fixado no chat, coloquei de novo o link. Link da sala. Tá aí, ó, novamente o link da sala.
Se, Romero, se você não habilitar, eu vou ter que encerrar a live. Se ninguém mais for entrar, gente, eu vou encerrar a live. Ninguém mais vai entrar? Eu vou pegar mais um cigarro. Pronto. Fala, Gomes. Boa tarde. Professor Sabino, muito boa tarde. Primeiramente, queria agradecer aí pela aula, realmente foi bem esclarecedora aí, os textos foram bem esclarecedores, eu acho que não fica dúvida nenhuma. Qualquer tentativa de contrapor isso que foi dito na aula, eu acho que é uma tentativa de malabarismo, né, como a gente viu aí, mas ficou só uma dúvida, professor Sabino. Por que esses textos foram mantidos, mesmo após aí aos concílios, né? Mesmo após ser revisado todos esses textos, porque fica bem claro que ele manda matar, né, a pessoa na frente, por mais que seja uma parábola. Eu acho que esse texto poderia ter sido tirado aí pelos pais das igrejas, né? Por que isso não foi feito? Na verdade, vamos lá, conforme eu fiz a leitura aqui no final, isso são textos para você colocar que a pessoa ela seja exemplar dentro da sua fé e crença, para que ela não seja punida dessa forma. Isso porque eu não estou falando do livro do Apocalipse. Porque se pegar o livro do Apocalipse é pior. Aí é Deus sanguinário, Jesus sanguinário, todo mundo sanguinário. Só que as pessoas esquecem desse detalhe. Só que quando você está lá no Apocalipse, já está no Jesus, já na ascensão no céu. Mas por quê o problema? Porque colocaram Jesus santo. Igual, Deus é amor? Não é isso que dizem? Mas Deus é o quê? Justiça, né? É justiça. Então, se você coloca só um Deus, só um Jesus amoroso, mas onde está a justiça dele? Entende? Então, esses três ensinos acabam colocando, quer colocar o quê? Que a vida do crente tem que ser ali, ó. Por isso que eu falo, ó, se vocês não se converterem, da mesma forma que aconteceu lá, ó, que foram massacrados, vai acontecer com vocês. Se vocês não se converterem, da mesma forma que houve a fatalidade para aqueles, pode acontecer com vocês. Então, ande aqui aprumado. É por isso que deixaram esses textos aí. Lógico, você tem um contraponto, que aí você coloca um Jesus sanguinário. É o que Jesus está dizendo. Ó, vocês não quiseram o meu governo? Vocês não aceitaram o meu ministério? Vocês não aceitaram o meu ensino? Não tem problema, não. Eu vou pegar vocês, vou mandar os meus servos, os meus escolhidos, o meu povo eleito, a executar vocês, não vai ser executar longe de mim, não. Vai ser executar na minha frente, que eu quero olhar nos seus olhos e falar, tá vendo, seu idiota? Você não aceitou meu governo sobre você? Então morra agora e feliz. Isso não é pesado? É. Então você tem que ter esses textos para que as pessoas tenham cabresco. Isso é texto de cabresco. Isso é do Jesus vingativo. Só que você vê as pessoas ensinando em cima do púlpito. Se ensinar, coloca dessa forma. Irmão, ó, se apruma, se converta, se arrependa, porque senão Jesus vai te executar. É vingativo, texto vingativo. Então não era só o Deus no Antigo Testamento que era vingativo. Jesus também se torna um ser vingativo também. Um ser sanguinário, com sangue nos olhos. Dá um pouco de medo até, de repente, né? Tá igual eu falei, né? Criar a imagem do quê? De um Jesus todo amoroso, todo bondoso, o homem dos milagres, né? O Jesus alcoólatra, ninguém ensina sobre isso. Né? O Jesus covarde, ninguém ensina sobre isso. Eu tenho aí no meu canal, Jesus alcoólatra, Jesus covarde, agora Jesus o homem sanguinário. Só que na mente dos fundamentalistas isso não entra por causa que criaram na cabeça deles. Jesus é assim, não, Jesus não é sanguinário, não, Jesus não era alcoólatra, não, Jesus não era covarde, não. Aí só pegar aí no meu canal a série Jesus e os seus ensinos, ou as problemáticas da Bíblia. Tá nessas duas séries na playlist que eu tenho no meu canal. Que eu provo, usando a própria, eu não uso achismo. Eu uso o próprio texto bíblico, isso é exegese. As pessoas esquecem. Eu só interpreto o texto. Só que quando não entra, não é aceitável para a pessoa. Tá escrito, você viu isso? Você viu aí na live hoje, né? Tá escrito. Mas o crente não é porque o Apocalipse, não porque Romanos. Aí ele sai do texto aqui, ele sai do texto. Aí ele tá dizendo assim, tá escrito, mas eu não aceito. Não, eu não quero aceitar isso, não, professor. Eu não admito isso, professor. Não, porque Paulo, não. A verdade tá com Paulo, a verdade tá no Apocalipse. É o desespero dos crentes. É esse nome que eu dou. É o desespero. Aí os crentes ficam desesperados, aí tenta o contorcionismo, o malabarismo,
para chegar daqui a pouco, ele vai tirar essa folha da Bíblia, vai rasgar, não vou rasgar essa parte aqui, essas 3 passagens que o senhor ensinou, eu vou rasgar. Pronto, professor, eu vou criar uma Bíblia agora, eu vou pegar todos os seus ensinos e tudo aquilo que critica e que julga, eu vou rasgar, vou jogar tudo fora. Cadê os crentes para provar o contrário, com fundamento? Quero crente com fundamento, quero com achismo aqui não. Vai entrar com achismo, já tiro logo da sala. Não perco meu tempo com isso, não. Por isso que agora eu dou minha aula, acabou a aula, link, entra. Porque depois eu vou lá e faço o corte. É isso que eu vou fazer de novo. Aí eu vou, pego essa parte das pessoas que entraram, né? Faço as edições bonitinho, né? Aí fica mais fácil. Esse crente aqui eu gosto. Esse aqui eu admiro. Esse aqui eu admiro. É o Val. Fala, Val! Boa tarde, Val. Boa tarde, professor. Bem? E aí, tudo bem? Eu que lhe pergunto aí, Jesus é um homem sanguinário? Professor, é complicado, né? Porque assim, não, é complicado isso aí, porque assim, aquela coisa, você tem textos na Bíblia, que falam de Jesus, que são de amor, né? E você tem textos também que são, aí você fica aquela coisa, Jesus era o quê? Era um bipolar, um homem bipolar, uma hora era do bem, uma hora era do... Mas sabe qual é o problema? Vou explicar. É que as pessoas endeusaram Jesus. As pessoas não aceitam a condição, vamos colocar que ele existiu, beleza? Vamos colocar que ele existiu. As pessoas não querem aceitar que ele era um ser humano. Ele era um ET de Varginha, de Marte, de poderes miraculosos, entende? Igual eu falei, isso é o que criaram. Criaram Jesus o quê? Um homem perfeito, um homem que não bebia, um homem que não casou, um homem que não teve filhos, era o homem do amor, o homem do poder, o homem da ressurreição, do milagre, de andar sobre o mar, acalmar uma tempestade. Esse era o Jesus que criaram. Só que o que está aí na Bíblia não é bem isso. Só que as pessoas não conseguem enxergar o outro lado da moeda, entende? É isso. Essa é a dificuldade das pessoas. Fizeram a mesma coisa com Deus também, né, professor? Porque eles pregam um Deus de amor, um Deus que perdoa, mas só que quando você vai para o Antigo Testamento, Deus é muito carrasco lá no Antigo Testamento. Deus manda matar, Deus... A mesma coisa que fizeram com Deus, fizeram com Jesus, né? Qual foi o primeiro pecado de Deus no Gênesis? Pecado de Deus. Qual foi? Ou seja, um erro de Deus, é? Qual foi? Posso até estar enganado, né? Foi deixar a árvore lá para testar ele? Não, né? Foi ter mentido. Deus mentiu. Sobre aquilo que ele falou de morrer e a serpente disse que, né? Isso, justamente. Deus sabe que vocês não morrerão. Deus sabe que quando vocês comerem, se abrirem os vossos olhos, sereis como Deus. Aí depois vem Deus. Ixi, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Eita, eu falei que não era para comer porque eu tinha medo que ele comesse para não acontecer o que aconteceu. A serpente, que é a serpente, falou a verdade enquanto o próprio Deus foi e mentiu. O primeiro pecado de Deus foi a mentira. Aí como que você acredita no Deus da Bíblia se já começa mentindo para o ser humano, para a raça humana? E o pior é que muitos pastores, né, professor, eles sabem desse problema aí, tentam desvirtuar dizendo, não, mas a serpente falou meia verdade, não sei o quê, né? Não, a serpente não mentiu. Ela falou, ela disse. Vamos lá pegar esse texto? Vamos lá para Gênesis, vamos lá. Vamos lá, gente, para Gênesis, só para vocês verem a mentira de Deus, que interessante isso. Olha o que é a serpente, Gênesis 3, vou compartilhar aí. Aí você só me avisa se está compartilhado aí, tá bom, Val, por favor? Vamos lá, gente, vamos para a mentira de Deus. Mentira de Deus, depois eu vou mostrar a mentira dos anjos. Vamos lá. Olha, Gênesis 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, olha o que ela disse, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não é isso que a serpente falou? Verdade. Certo? Certo? Ok. Certo. Olha o que Deus vai falar agora, quer ver? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente,
O seu Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de levar a terra que fora tomada. Então a serpente não mentiu. Falou a verdade. Não, Deus sabe, vocês não vão morrer, não. Serão como Deus, né? Deus falou para vocês não comer, que vocês iam morrer. Deus está mentindo, porque Deus sabe, se vocês comerem, se abriram os vossos olhos, e seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí vem Deus dizendo, eita, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Onde eu explico isso, gente? A mentira de Deus e a verdade da serpente? No meu livro, senhores, Em Busca da Origem do Gênesis. Está aqui. Eu só pego o texto bíblico, está aqui, ó. Acabei de ler para os senhores, está escrito isso? Tá. E aí? E aí? Está aqui, ó. Só, senhor, eu queria esse livro. Só entrar em contato comigo aqui no meu WhatsApp, aqui, ó, tá? Só entrar em contato aqui. E, professor, é interessante que, assim, o próprio texto de Gênesis em nenhum momento diz que a serpente foi mentira o que ela fez. Isso aí foi a interpretação posterior. O próprio texto não diz que ela mentiu, né? O próprio texto não diz isso. Isso aí foi Paulo, né? Paulo que disse que a serpente enganou a mulher, né? Paulo não disse, pessoal? Lá em Coríntios. Onde a serpente enganou a mulher? Paulo diz, né? Que a mulher foi enganada pela serpente e tal. Então, onde que a serpente... Paulo fala, a teologia dele, mas onde está escrito no Gênesis que a serpente enganou a mulher? Pois é. Sendo que é só esse relato que aparece a serpente, depois some e pronto. Esse personagem não aparece mais em lugar nenhum, né? Não, porque são construções de outros contos lendários, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, do que eu escrevi do meu livro, isso eu provo, são tudo que os escritores fizeram no livro do Gênesis, até o capítulo 11, são todas adaptações de outros contos lendários, mitológicos, e assim sucessivamente. São incorporações, né? Pegaram as histórias antigas, tiraram, entre aspas, a característica do politeísmo, algumas histórias bonitas, igual Adão não é Adão. Adão vem do mito de Adapa. Isso eu explico no meu livro Em Busca da Origem do Gênesis. A serpente é um outro ser chamado Engizida. A serpente que fala vem de um conto dos dois irmãos e a vaca, que a vaca dialogou com o rapaz, que o irmão queria matá-lo, dentro do estábulo, aí a vaca chega e fala, ei, o seu irmão tá lá fora lá e vai te matar. Aí ele olhou assim e não acreditou. Aí veio outra vaca e confirmou, ó, a vaca lá falou, então vou te falar também, a vaca, o animal. Então esses contos de animais que falavam são contos folclóricos, isso vem de várias culturas anteriores. Isso eu explico no meu livro, Em Busca da Origem do Gênesis. Eu tenho um livro aqui, professor, da editora Paulus, que é A Criação e o Dilúvio. E uma coisa que eu acho interessante entre os católicos é que as editoras católicas elas são mais prudentes que as evangélicas, porque elas disponibilizam materiais que, até refutando a Bíblia, elas disponibilizam materiais fazendo isso. E esse livro, A Criação e o Dilúvio, fala muito sobre isso, né? E fala sobre que Noé é inspirado num outro mito também, né? Que eu não sei pronunciar o nome do cara, não, mas é o não sei o que, uma coisa assim. O Tapinistim? Isso aí mesmo. Tapinistim. Tem Xustro, vixe, tem vários personagens, aí vai longe. Isso, deixa eu ver qual página que eu explico sobre isso. O Tapinistim, Gênesis, deixa eu pegar o Dilúvio, capítulo 6. Adap e Adão, na página 218, Gênesis 6, que é capítulo 6, que é a multiplicação da humanidade, o dilúvio, Gilgamesh, deixa eu pegar aqui, acho que tá aqui, deixa eu ver se tá aqui, Gilgamesh 228, Pomba Arca 228, 227, 228, os animais eram herbívoros, existe o pecado original, o caso de Enoque em Gênesis, a semente da mulher, o caso de Enoque, o Messias, que falar da semente da mulher, que é o Messias, né? Também explico no meu livro. Gênesis, também trabalho com Romanos 16, 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eu explico também. Os querubim a espada, Gênesis 3, 24. Eita, tá lá embaixo, lá. Pecado, Gênesis 4, 7. Vixe, Patrística. Gênesis 6, 2. Gênesis 6, 3, deixa eu pegar aqui, conceitos apócrifos, queda dos anjos, livro de Baruque, existe antes e depois, bicho, tá lá pra frente ainda. Ofanim, a construção da arca, a história de Gilgamesh, dos gigantes, explico. O dilúvio, capítulo 16, página 282, o dilúvio sumério, vamos lá. O registro mais antigo de um mito sumério da criação chamado Eridu e o Gênesis, pelo historiador Turquilde Jacobsen,
Foi encontrada uma única tabuinha fragmentária escavada em Nippur pela expedição da Universidade da Pensilvânia. Aqui é o achado arqueológico. Gilgamesh, deixa eu pegar o nome do caboclo aqui, de Uruk. Lista dos reis da Suméria. Ah, tá. Tem Alulim, Algarra, Emiluana, Emilogana. Tem vários. Tem o Kish também. Bom, enfim, não dá não. Tem muita coisa aqui no meu livro aqui. Mas é o nome, esse nome aí que o senhor pronunciou mesmo, um pouco difícil de pronunciar, porque é acadiano, né, professor? Sim. Mas é esse aí mesmo. Só assim, para quem está assistindo aí, né, para quem, assim, as pessoas pensam que quem entra na live aqui do Sabino e concorda com algumas ideias do Sabino, o pessoal rotula logo como ateu. O próprio professor não é ateu. Eu também não sou ateu, tenho minhas crenças também. Crença pessoal, a gente não vai estar discutindo, porque coisas pessoais não tem como provar, né? Assim, eu já tive um fato, por eu acreditar no sobrenatural, porque a minha família presenciou um fato que não tem explicação, assim, lógica, então eu nunca duvidei do sobrenatural por isso, mas eu também não uso essa minha experiência para tentar convencer ninguém de que exista algo sobrenatural. Não, isso é uma coisa minha, e eu não fico querendo, como é que se diz? Ensinar para as pessoas, não acredite nisso ou naquilo, eu sou igual o professor, por isso que eu gosto muito do professor, porque eu sou neutro nisso aí, entendeu? Agora sim, eu tenho minhas crenças, tá? Eu sei que tem muita coisa boa na Bíblia, tem muitos ensinamentos bons, que você pode tirar, realmente a Bíblia pode ser um livro, tipo, como lá, Esopo, não tem as fábulas de Esopo, que Esopo conta as histórias dos animais, e você aprende muita coisa, então na Bíblia também tem muitas coisas. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso, que você tem muitos ensinamentos ali que são interessantes, entendeu? Você não precisa também tratar a Bíblia também como, a Bíblia é um livro só de mentira, não serve para nada. Não, a Bíblia é uma literatura muito importante, sim. Agora, quando o fanatismo fala mais alto, aí é onde dá problema, né? As pessoas ficam cegas, querendo defender suas próprias verdades, aí dá confusão. Obrigado, Just. Ultinap Steam, obrigado. Deixa eu receber aqui rapidamente. Fala, Jota, boa tarde, seja bem-vindo. Habilite seu microfone, por favor. Jota, habilite seu microfone aí, por favor. Jota, tem o desenho do seu microfone aí, ó. Deve estar vermelhinho. É isso, fala aí. Agora pode falar. Professor Fábio, muito boa tarde. Boa tarde. Sim. Está habilitado, professor? Consegue me ouvir? Se você tiver aí com a transmissão do YouTube, fecha. Senão vai dar delay. Vai dar problema. Sim, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Boa noite, professor. Boa. Pode falar. Oh, Jesus. Fala, Val. Pode falar, Val. Não, era isso mesmo que eu estava falando, professor. Inclusive, eu estou aqui também, que nem o senhor diz, o suco da confusão. Porque eu acho que a própria Bíblia diz que a Bíblia diz que pecado é se embriagar. Ela não diz que você beber é pecado, né, professor? Não se embriaguei. Vamos devagar. A Bíblia não. Onde está escrito isso? Vamos mudar essa conversa aqui agora. Não é a Bíblia. Paulo, quem escreveu né? Isso? Tá. Ok. O que Paulo escreveu? Vamos lá? Se eu não me engano, é em Timóteo, se eu não me engano, né? Mas como aí que Paulo assim, escreveu? não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos... Para, vamos devagar. Não vos embriagueis com vinho em... que há contenda. Se não houver a contenda... Pode se embriagar. Tá escrito. Então... tá escrito, não sou eu que estou dizendo. Não vos embriagueis com vinho, vírgula, em que há contenda. Não havendo a contenda, pode se embriagar. Paulo não falou que não se pode embriagar. E está falando que embriagamento não pode dar causa à contenda. Ele é simples, está escrito isso. É a má interpretação do povo, está escrito isso. Deixa eu fazer uma refutação, mas não querendo ofender o senhor. Se eu estiver errado, o senhor me diz. Quando o apóstolo Paulo fala isso aí, ele não está querendo dizer assim, que o vinho é causador da contenda, tendo em mente alguns textos lá de Provérbios que diz que o vinho é... Não, professor, ele fala assim, não se embriague com vinho em que há contenda. O vinho traz contenda, não é assim, não? Não.
Não é que traz, ele pode trazer. Ele pode. Tem gente, é igual, para mim fica... O mínimo de vinho, eu tenho que tomar uns 10 litros para começar a ficar alegre. No mínimo uns 10, é 10. Tô brincando não, gente. Eu, quando bebia, não estou bebendo faz 5 meses. Eu já cheguei a tomar 30 litros de chopp, 30. Garrafa de uísque, numa noite, tomava umas 3 garrafas. E é puro, tá? Não é energético, não. O professor Fábio bebia muito. Muito, muito, muito. Não era pouco, não. Então, eu não saía contendendo com os outros. E digo mais, eu sempre bebi. Professor, sempre bebi, sempre fumei, desde quando eu fui para a igreja. Desde. Sabe por quê? Porque eu nunca fui hipócrita. Essa é a diferença. Obrigado, Diego Narim. Um abraço para você, boa tarde. Eu sou Sabino, passando aqui para dar o like. Obrigado, viu, Diego Narim? Consegue falar agora, Jota? Jota? Ei, Jesus. Pronto, gente, não tem mais ninguém para entrar na live. Val, mais alguma questão, Val? Não havendo, eu vou encerrar a live aqui. Não, professor, é só aproveitando esse gancho aí, o senhor pode desmentir agora, né, que se diz que a Bíblia fala que o vinho lá não era alcoólico. Isso é mentira, né, professor? O vinho era alcoólico, né? O vinho sempre foi alcoólico. Não existe vinho não alcoólico. Tanto que acusaram Jesus do quê? Do que acusaram Jesus? De beberrão, né? Veio João que não come e bebe, e vós dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, vós dizeis, eis aí um comelão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Isso eu explico no meu vídeo, tá aí no meu canal. Jesus, como que era o tema? Jesus e o alcoolismo. Jesus era alcoólatra. Jesus era alcoólatra. Né? Isso é o próprio Jesus, era alcoólatra. Quando Jesus vai lá em Caná da Galileia, Jesus transformou água em suco de uva? Tá escrito isso? Não. Olha o que o mestre Sala escreve. Diz, né? Melhor vinho, né? Melhor vinho, né? Não. Depois, tá escrito isso, ó. Depois de todo mundo estar embriagado, serve-se o pior vinho. E este guardou o melhor vinho. Depois de todo mundo estar o quê? Embriagado. Se Jesus fosse contra o embriagamento, então por que Jesus deu mais vinho para quem já estava embriagado? Está escrito no texto. Depois de todo estar embriagado, serve-se o pior vinho. Por quê? O camarada tá bêbado, aí ele não vai conseguir diferenciar o que é um bom e o que é um vinho ruim. Então eu pergunto, quem está certo agora, Paulo ou Jesus? Jesus foi a favor do embriagamento. É por isso que eu falo, gente, é só estudar, só que o cristão só conseguirá, como você, Val. Porque hoje você consegue, porque você abriu a sua mente para entender realmente o que é e o que não é no texto. Não ficar com aquele preconceito religioso formado, com aquela bagagem de anos, dentro de igreja e querer colocar que tudo é certo, que é pecado, e não sei o que lá. Aí não dá, senhores. Aí fica difícil, né? Fica complicado. Sendo que o próprio Paulo também diz para Timóteo, Timóteo, toma um pouquinho de vinho também, né? Não tem uma coisa que tem nada a ver com outra. Isso aí chama-se questões da religiosidade. Os religiosos que não... Eu digo mais. Não existe um religioso, escuta o que eu vou dizer aqui agora. Não existe um religioso na face da terra que sabe de Bíblia. Não sabe. Ele pensa que sabe. Não sabe. Ele sabe de religiosidade. É isso que ele sabe. De Bíblia, não. De Bíblia, não. Bíblia esquece, não sabe, tá? Porque você pode pegar qualquer livro da Bíblia. Pega qualquer livro da Bíblia, manda ele ficar 30 dias em jejum, subir no monte, oração, para pedir para o Espírito Santo revelar para ele, dar sabedoria para interpretar a Bíblia. Eu provo para qualquer um, professor Fábio prova, que não sabe de Bíblia. Eu pego qualquer texto, mando ele, interpreta aí, meu filho, vamos lá. Já vai desrespeitar contexto, vai desrespeitar personagem, vai espiritualizar tudo, achando que espiritualizando está respondendo, está abafando, está refutando. Não, é ignorante, não conhece, estou falando, não conhece, não tem um na face da terra. Um religioso, Isso é verdade. A pior coisa que inventaram, professor, foi o sermão, né? Porque você pega um verso ali e fala um bocado de coisa e passeia na Bíblia todinha e a pessoa acredita e... Sim. Professor, valeu. Vou continuar aqui no meu suco da confusão, que não sei... Como sei eu digo. Já falei que eu não respondo perguntas no chat, quem quiser que entre ao vivo. Um abraço, Val, até mais. Valeu, saúde. Pega aqui, entre, gente, tem, 5 minutinhos aí. Entra aqui ao vivo, aqui me pergunte aqui, por favor. Entra aqui, espírita. Entra ao vivo aqui, por favor. E me pergunte o que você quer saber. Vamos lá, gente, que eu tenho um monte de... Estou cheio de compromisso, já deu 18 horas. Vamos. Vamos lá, que eu tenho um monte de compromisso, tenho um monte de trabalho.
Não, gente, o link tá aí. Tá fixado aí no chat, aí no topo, aí, ó. Aí no topo do chat, aí, ó. Aí olha pra cima aí no chat, tem um link lá fixado. Só abrir lá e clicar. Só entrar aqui na sala. Não, Rafael, tem que terminar, eu tenho um compromisso. Já 2 horas de live já. Os meus livros, gente, aqui, ó, Em Busca da Origem do Gênesis, só entrar em contato comigo. O Inferno Existe, obrigado, viu, Dino? Manual de Exegese, uma crítica em Ezequiel 28, que diz que todo mundo diz lá que é Satanás, não tem nada a ver com Satanás. Não, só adquirir. Sobre o Deus da Bíblia, quem é ele? A farsa do dízimo e como surgiu o Novo Testamento, tá? Obrigado, Narim, por ser novo membro aqui no canal. Muito obrigado, tá? Pronto. Os cursos, gente, eu tenho vários cursos de hermenêutica, exegese, Apocalipse, capítulo por capítulo, patrística, sobre os pais das igrejas, profecias comparadas, todo mundo diz, não, Isaías 53 é cumprimento em Jesus. Eu tenho um curso só sobre isso. Então, tem interesse, quer saber dos meus cursos? Entre em contato comigo, ou você pode ir lá no meu site, professorfabiosabino.com.br. Lembrando também que os meus livros são vendidos pela Amazon, tá? É mais caro? É mais caro, lógico. Você quer frete gratuito? Quer uma promoção bacana? Só entrar em contato comigo, ou você pode ir lá no meu site e pode parcelar no cartão. professorfabiosabino.com.br, tá? O espírita, infelizmente, eu não lido com política, tá? Não lido com política. Não é minha área e nem de política eu gosto, tá? Eu só apenas faço exegese. Eu nervoso? Gente do céu. Ah, o Scania. Fala, Scania. Entra aí, rapaz. Como você tá? Saudade de você. Entra aí, pessoal, te conhecer. Tô nervoso, Scania. Tô nervoso hoje. Abraço, sua vida. Ei, Scania. Eu lembro que toda a minha live vi Scania. Tô nervoso. Entra aí, Scania. Entra aí. Se tiver compromisso, a gente bate papo rapidinho. Espírito. Não, dá sim. Porque eu não falo. Simples. Eu sou assim. Eu consigo. Tá? Porque eu sou exegeta. Tá? Eu lido com interpretação de texto. Você tá sem microfone, uai? Só pegar o seu celular que tem microfone nele. Pega o seu celular, vai no seu celular, clica aí no link, abre aí a transmissão, pega o link, vai abrir uma aba aí no celular, fecha o YouTube aí no celular e acabou. Ué, como? Hoje todo mundo tem um celular. Obrigado, Diego. Obrigado. Vamos lá, senhores. Mais ninguém? Então tá. Então, gente, obrigado pelo carinho, sucesso para todos vocês, um excelente final de semana. Fui, um abraço. Olá a todos vocês. Vamos, gente, uma equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!